Fundamento da epigenética. A epigenética ela estuda como os genes são ativados ou silenciados sem mudar a sequência do DNA. É como se fosse uma camada de controle que regula o funcionamento dos genes. Esse termo foi criado por Watson em 1942. Ele foi criado para explicar como o ambiente influencia a expressão dos genes. O DNA ele pode gerar células diferentes, como células do neurônio ou células da pele. Metilação do DNA, que pode desligar certos genes. Modificação nas histonas, que muda como o DNA é enrolado e lido. RNA não codificante, que controla os genes. Esse processo ele explica como o nosso corpo responde a estímulos e se desenvolve. A epigenética ela mostra que nossas experiências e nossos ambientes podem influenciar esses genes sem mudar o DNA. E essas mudanças elas podem acabar sendo herdadas. Como já visto anteriormente, a epigenoma ela estuda as modificações no DNA e nas histonas, que são reguladoras da expressão gênica, aonde que eu irei falar sobre a relação da epigenoma e ambiente, onde são alterações no DNA causadas por interações ao meio ambiente, onde que eu trago como exemplo a questão da metilação, que aqui está diretamente relacionado com a exposição de toxinas, que vão fazer que aumente esse nível de metila lá no DNA e causa alterações, que é um gene supressor de tumor. E aí, no caso, como a metilação, ocorre o aumento do risco de câncer. Outro fator importante é a modificação de histonas, né, que são ligados por estresse crônicos, que pode reduzir essa atilação de histonas em genes relacionados à resiliência neural. Nós temos aqui mais fatores ambientais que impactam o epigenoma, que no caso seria a nutrição, estresse psicológico, poluentes, né, como o caso dos bifenóis. Nós temos aqui agora as aplicações práticas, nós temos na medicina personalizada. Com o avanço tecnológico, a epigenética passou a contar com ferramentas poderosas para análise das marcas regulatórias do DNA. Técnicas como bisulfito-sequenciamento, chip de sequenciamento, MICEP, permitem mapear com alta precisão modificações epigenéticas como a metilação do DNA e modificações em histonas. Um exemplo desse progresso é o trabalho de Butey e de 2015 que ele desenvolveu o Triomet, um framework computacional capaz de integrar dados epigenômicos e transcriptômicos, permitindo entender como a regulação gênica ocorre em tecidos específicos. A epigenética comportamental estuda como as experiências vividas, principalmente nos anos iniciais, podem influenciar na expressão dos nossos genes sem alterar o DNA em si. Um exemplo marcante vem da cientista Frances Champagne, que demonstrou, a partir do cuidado materno em roedores, que modifica a expressão dos genes que estão ligados ao estresse. Filhotes que receberam afeto cresceram mais calmos, enquanto os que não receberam crescem com um nível mais elevado de estresse. Já a pesquisadora Anne Scaffer, ela mostrou que microRNAs epigenéticos controlam a capacidade de o cérebro se adaptar e aprender. E essas descobertas revelam, que traumas, violência, pobreza, afeto ou a falta de afeto, apoio emocional, todas essas experiências não são subjetivas, mas elas também marcam ou deixam marcas biológicas reais. Hoje vamos falar sobre a herança epigenética e como os nossos gametas carregam informações do ambiente. Quando falamos em herança, pensamos logo no DNA, mas a epigenética mostra que existe outro tipo de informação, que são as marcas químicas que regulam os nossos genes. Essas marcas não mudam a sequência do nosso DNA, mas podem dizer se um gene está ligado ou desligado. Mas o que são os gametas? Os gametas são as células sexuais, os espermatozoides masculinos e os óvulos femininos.
Os gametas carregam metade do nosso material genético e na fecundação eles vão se unir e formar um novo ser, com metade do material genético do pai e metade do material genético da mãe. Então, qual é a relação entre epigenética e gametas? Agora que vem o ponto-chave. As marcas epigenéticas também estão presentes nos gametas. Quando esses gametas estão sendo formados, a maioria dessas marcas vão ser apagadas para dar um novo começo ao novo embrião. Mas algumas dessas marcas vão passar da borracha biológica e vão passar para a nova geração. E o nome disso é herança epigenética transgeracional. Ou seja, se os pais passam por má alimentação, estresse ou exposição a toxinas, isso pode alterar as marcas epigenéticas nos seus gametas. E essas alterações vão afetar os seus filhos mesmo sem a alteração do DNA. Um experimento muito famoso em ratos, com as mães que tiveram a alimentação rica em nutrientes que influenciavam a epigenética, tiveram filhos com pelagem diferente. Foi a mesma genética, mas com a expressão gênica alterada pelas marcas que passaram pelos gametas. A herança epigenética pelos gametas nos mostra que herdar algo dos pais vai muito além só do DNA. Nosso estilo de vida pode deixar marcas nas nossas próximas gerações. É como se o corpo tivesse memória e essa memória pode ser passada adiante. Bom, falar um pouco sobre as aplicações da epigenética na saúde humana. A epigenética é uma área que estuda como o ambiente e o nosso estilo de vida podem ligar ou desligar os nossos genes, sem mudar o DNA. Isso tem um grande impacto na nossa saúde. Por exemplo, entender esses mecanismos, podemos prevenir doenças como diabetes, câncer e problema do coração, mudando hábitos de alimentação, sono e controle do estresse. Além disso, a epigenética ajuda no diagnóstico precoce de doenças, identificando sinais antes mesmo dos sintomas aparecerem. Também permite tratamentos personalizados, porque sabemos que cada pessoa responde de forma diferente aos remédios. Existem até terapias que atuam diretamente nas mudanças epigenéticas, usadas em alguns tipos de câncer e doenças autoimunes. Na gravidez, cuidar do ambiente da gestante é fundamental, já que o que ela vive pode influenciar a saúde do bebê para a vida toda. E por fim, a epigenética está ajudando a entender o envelhecimento, trazendo novas possibilidades para uma vida mais longa e saudável. Bom, para fechar nossa apresentação, vou finalizar falando sobre os mapas epigenômicos e iniciações globais. Então, a gente sabe que o DNA funciona como um manual da vida. E existe uma camada extra de controle chamada do epigenômica. E ele usa anotações de genes para saber quando e como devem ser ativados. Projetos como Epigenoma Humano e INEC, consórcios internacionais, estão procurando mapear essas modificações de diferentes tecidos do corpo humano. Segundo um pesquisador muito importante, Monokilis, do MIT, ele estuda o epigenômica, sendo essencial para compreender as doenças complexas, como obesidade e Alzheimer, que nem sempre têm causas bem claras. Então, esses mapas, praticamente, eles são o futuro da nossa medicina. Eles buscam desenvolver tratamentos mais preciosos e personalizados, baseado no que está no DNA, mas como ele está sendo usado no nosso corpo.